Incendiar a estátua do Borba Gato é violência? E o genocídio dos povos indígenas? Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na coluna Direitos Humanos de hoje, a gente aproveita para fazer uma reflexão a partir do fato que aconteceu no dia 24 de julho em São Paulo, onde foi ateado fogo à estátua que homenageia Borba Gato. Bom, Borba Gato, para quem não sabe, era um dos líderes das bandeiras, dos bandeirantes. E o que foram as bandeiras e os bandeirantes? As bandeiras eram expedições organizadas a partir dos colonizadores portugueses e alguns que aqui já começavam a se radicar, brancos, que acompanhados, né, com a escolta de outros brancos armados e levando muitas vezes juntos negros e índios escravizados, avançavam nos territórios dos nossos povos nativos indígenas e em busca de riquezas como metais, pedras preciosas e outros. E nesse caminho atacavam aldeamentos indígenas, matavam muitas vezes, matavam os guerreiros, escravizavam outras pessoas daquelas aldeias, estupravam crianças, mulheres. Esses são os bandeirantes, eram assim os bandeirantes, que são glorificados, né? No Brasil, em especial no estado de São Paulo, que é tido como o estado bandeirante. Mas é correto se homenagear e glorificar assassinos, estupradores, violadores? Qual o sentido que se dá? No caso do incêndio da estátua do Borba Gato, alguns saíram com o argumento de que os bandeirantes eram isso porque isso era legítimo no tempo deles, até a igreja legitimava a tal da guerra justa, né, que não poderia ser avaliado hoje o que foi feito naquela época. Claro que tem que ser avaliado. É absolutamente errado querer dizer que em função de um contexto que pelo olhar dos dominantes, pelo olhar das classes, das elites dominantes era legítimo, sendo que isso provocava o extermínio de pessoas. Independente da legitimidade da ordem que se vivia, isso não pode ser banalizado ou naturalizado. Até porque, ao longo de toda a história, por exemplo, no caso da escravidão, da escravização, sempre houve luta de resistência, que eu diga a conhecida revolta de Espartacus no Império Romano, mas tem muitos outros, aqui no caso do Brasil, desde o Colombo dos Palmares e tantos outros também. Então não se pode aceitar de forma nenhuma esse argumento de que o contexto histórico legitimava. Não, foram pessoas que ajudaram a exterminar nações inteiras dos nossos povos nativos aqui, no que hoje nós chamamos de Brasil. Então é repugnante e deve ser objeto de crítica permanente, e essa tentativa de naturalizar em função do período histórico que aconteceu é lamentável. É lamentável que alguém que se diga defensor de direitos humanos ou de esquerda afirme uma barbaridade dessas. Bom, e o fogo na estátua? Ah, isso é violento. Já dizia o dramaturgo e poeta alemão Bertolt Brecht, né, que do rio que tudo arrasta se diz violento, mas não se dizem violentas as margens que oprimem. É muito curioso se falar que incêndio é uma estátua, né, que é algo inanimado, diga-se de passagem, que isso é uma violência, né, e desconsiderando a violência que essa estátua representa. Ter uma estátua de um bandeirante ali, naquele local, é uma afronta a todas as pessoas, não só as que são descendentes de populações negras, indígenas, povos dos nossos povos originários, mas a todas e todos que acreditam em direitos humanos e democracia. Não se pode homenagear violadores de direitos. Esse debate, por sinal, nós tentamos fazer e ainda continuamos tentando fazer nos processos de comissão da verdade, memória
e justiça, a justiça infelizmente parece que ficou no meio do caminho, sobre avenidas, rodovias e outros, né, próprios públicos que homenageiam ditadores da ditadura militar. Me perdoe, chamar Costa e Silva, aliás, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo de presidente é um desrespeito com os demais que foram eleitos pelo voto popular, ainda que muitas vezes em circunstâncias diferentes de participação, né, do voto popular, como na República Velha, mas não se pode chamar um ditador de presidente. Isso é um desrespeito à democracia. Chamar um ditador de presidente é um desrespeito à democracia. E, portanto, homenagear ditadores com vias públicas é mais um desrespeito à memória das pessoas que deram as suas vidas pelo fim da ditadura. Voltamos então. Qual o problema, o que há de tão terrível no incêndio da estátua de Borba Gato? Algumas pessoas falaram que seria melhor, ao invés da destruição, de ali se registrar quem foi Borba Gato. Do meu ponto de vista, isso até seria plausível. Entretanto, só se fosse possível ter tanto destaque nos dizeres falando quem foi Borba Gato, do tamanho da estátua. Não sei se seria viável. Me parece que, de qualquer maneira, o que aconteceu com o incêndio da estátua de Borba Gato é uma reação legítima de quem, ao longo de séculos, foi oprimido e violentado nesse país. Querer fazer simetria entre essas violências é absurdo. Quem resiste à opressão não é violador de direitos. Violador de direitos é quem oprime. Então, simetrias desse tipo são absurdas, e esse pretenso escândalo a respeito do absurdo de incendiar uma estátua, que me perdoem as pessoas de defensores de direitos humanos que eventualmente digam isso, mas é uma uma completa ausência de sentido na própria luta que a gente faz, considerando que ao longo de toda a nossa história nós nunca fizemos um ajuste de contas efetivo com isso. Não tivemos, por exemplo, até hoje, na educação, um enfrentamento a essa história que é contada, que é a história dos vencedores. Não se conta corretamente, não se fala corretamente a história dos povos indígenas ou povos nativos, dos povos negros que foram para cá trazidos, sequestrados, escravizados. Enfim, essas são questões, do nosso ponto de vista, são importantes. É necessário sim questionar esses símbolos de opressão, mostrar que a resistência é mais importante, e se o caminho não for o de incendiar as estátuas, que venham aqueles que se disseram escandalizados e proponham outra coisa, digam qual é a melhor maneira de fazer, porque além do Borba Gato, a gente poderia pegar na cidade de São Paulo uma lista imensa de monumentos absurdamente feitos para homenagear esses assassinos, esses genocidas. Então, na nossa opinião, não cabe aqui uma crítica à iniciativa de queimar a estátua, porque ela representa a violência, é um símbolo de violência. Qual o sentido em se deixar intacto um símbolo de violência? Talvez deixá-la lá queimada e botar uma explicação agora sobre isso tenha sentido, mas isso tudo acontece porque foi colocado fogo na estátua. O debate veio à tona em função disso. Então é importante perceber que muitas vezes a defesa dos direitos humanos, a defesa dos direitos passa por atitudes que alguns dizem violentas. Mas afinal de contas, de onde veio a violência? Qual foi a primeira violência, se for falar assim? A violência inicial foi a praticada contra os indígenas, os negros. Então incendiar a estátua do Borba Gato é até uma reparação pequena a todas as violações que foram cometidas. Era isso que nós gostaríamos de colocar hoje na nossa reflexão. Muito obrigado.